Olá, sou a professora Silvana Zanquete. Estamos trabalhando a disciplina Estágio Obrigatório em História 1, uma disciplina extremamente importante para você que está se preparando para ser professor, professora de História. No módulo 2, estamos trabalhando Planejamento da Ação de Extensão. A unidade 2, Planos de Atividades de Estágio. Então, vamos ver como será que nós iremos realizar, planejar e desenvolver o nosso plano de estágio. É importante destacar que ele é um documento fundamental para a realização, então, do seu estágio e principalmente para o desenvolvimento das suas atividades ao longo do curso e da disciplina. Então, vamos entender. Ao longo da disciplina, compreendemos que nós teremos um estágio participativo, momento muito importante que iremos desenvolver atividades de modo participativo, atuante em todo o processo de desenvolvimento do estágio. Então, nesta fase, é importante que vocês sigam um roteiro de observação participante, que é importante lembrar durante todo o processo de observação, dinâmica na escola, e deve preencher com todos os dados da instituição, seus dados e os nossos dados da UFMS. É importante destacar que vocês vão desenvolver 12 horas de observação conforme a documentação que vocês estão tendo acesso no AVA. Destaco que um dos pontos importantes é a caracterização da instituição. Então, o que será isso? Vocês precisam saber o nome da escola, o nome completo da escola, o endereço, onde está localizado, cidade, estado. Vocês também devem conhecer um breve histórico da escola, a quantidade de estudantes que estão matriculados em todos os períodos e a caracterização dos espaços físicos da escola. Se tem quadras, se tem biblioteca, se tem auditório, quantas salas de aula. Então, é importante vocês conhecerem a instituição que vocês estarão desenvolvendo o seu estágio. E os recursos disponíveis, disponibilidade de livros, materiais didáticos, há laboratórios com computadores, como são os quadros e quais recursos que a escola, então, tem para desenvolver, então, as atividades, utilizando recursos também tecnológicos. Então, é importante você conhecer a instituição em que você estará desenvolvendo as suas atividades. É importante também a caracterização das turmas, especificar. Você vai trabalhar com uma turma, vamos pensar sexto ano, sétimo ano, oitavo ou nono ano, são duas turmas, como são essas turmas? Então, você vai fazer a caracterização dessas turmas. Ah, vou trabalhar com o sexto ano A e B, professora Silvana. Então, quantos alunos tem no sexto A? Quantos alunos tem no sexto B? Então, é importante você pontuar, descrever todas essas especificidades das turmas. Qual faixa etária? Porque às vezes você chega lá, tem alunos que são repetentes, alunos mais velhos, então, é importante você conhecer todas as características da turma que você está trabalhando. E não podem esquecer também de observar: há estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, tem alunos com superdotação. Por que isso é importante? Para demonstrar que você esteve nesse espaço, que você conhece e que você se atentou para todos os aspectos da sala de aula, desse cotidiano em sala de aula. Então, isso é extremamente importante para o desenvolvimento do seu estágio. Então, vamos criar, então, esse roteiro de observação participante. Então, vamos organizar esse trabalho pedagógico juntamente com o professor supervisor, aquele professor que vai te receber na escola, professor ou professora que estará desenvolvendo, então, as atividades juntamente com você. Então, é importante que você crie uma interação com o seu professor supervisor. Então, essa relação, desde o primeiro contato, ela é muito importante para estabelecer relações de confiabilidade, de organização do trabalho. Então, isso é importante. E também de conexão e de compartilhamento de ideias.
Também é importante estabelecer essa relação com os estudantes. Eles estarão te recebendo, muitas vezes eles vão te chamar de professor, de professora, de profa, de prof, como é de costume na escola. Então, é um momento também importante de estabelecer essas múltiplas relações, que é extremamente importante para a sua formação. E vai desenvolver quais práticas pedagógicas serão utilizadas. Então, é importante você fazer o seu planejamento pensando, olha, eu vou fazer uma roda de leitura, vou proporcionar um momento com filme com esses alunos, vou levar uma música, vou levar uma atividade extra para que eles desenvolvam, então, a partir de uma nova prática pedagógica ou uma possibilidade de prática pedagógica, pensando sempre no desenvolvimento do conteúdo e do conhecimento. Então, é importante você planejar e ser criativo nesse momento e até mesmo para você praticar a sua futura profissão de ser professor, professora de história. E é importante que você faça uma estrutura de organização do planejamento diário e semanal de todas as suas atividades. Então, é importante fazer o planejamento. O planejamento ele é a base de todo o processo educacional. Então, é importante que você siga o planejamento para você não ter problema ao longo do desenvolvimento das suas atividades. É importante que você também se organize em relação ao tempo, distribuição e aproveitamento do tempo de todas as atividades. Cada etapa você se organize de maneira a desenvolver as suas atividades com muita tranquilidade e com muita gerência no seu tempo, que estará na escola, que estará planejando, que estará estudando ao longo do desenvolvimento do seu estágio. É importante também destacar os materiais que você irá utilizar. Como é o engajamento e participação dos estudantes nas atividades que você propôs? Que o professor está propondo? Então, esse olhar é importante. Formas e ferramentas de avaliação utilizadas para aferir o desenvolvimento dos estudantes. Quais traços você conseguiu observar de aprendizagem? Qual foi a interação, a motivação que os alunos tiveram? Os alunos questionaram, fizeram perguntas, tiveram dúvidas? Os alunos gostaram do tema, participaram ativamente de todo o processo educacional? Isso é importante para o desenvolvimento, então, das suas atividades. É importante destacar como a adaptação das atividades a estudantes. Vamos dar como exemplo estudante com baixa visão. Então, eu preciso adaptar, preciso imprimir um texto de uma fonte maior, eu preciso pensar num desenho ou uma atividade que eu vou levar, eu preciso pensar nesse aluno. Por isso, as etapas anteriores são importantes. Eu preciso conhecer que tipo de aluno eu tenho. Então, se eu preciso fazer uma adaptação para que esse aluno seja incluído nesse processo. Então, eu não posso esquecer desse aluno ao longo do meu desenvolvimento da minha atividade. Por isso é tão importante conhecer a turma ou as turmas que eu estou desenvolvendo as atividades. Então, é importante destacar que nessa fase, na unidade 2, nós iremos fazer o nosso planejamento da ação de extensão. Não só fazer o planejamento, mas também nós, ao longo da disciplina, iremos executar a ação de extensão. Lembrando que a nossa disciplina tem parte da carga horária extensionista, então é importante você praticar esse momento que você está aprendendo ao longo do curso. Juntamente com o professor supervisor, você irá ministrar, desenvolver também uma sequência didática para o período que estará na escola. Então, é um importante momento para desenvolver as suas habilidades de ser professor, de ser professora. E aí vocês podem me perguntar, professora, qual é a importância de tudo isso? O objetivo principal, central da disciplina estágio é a aplicação da prática de conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Então, você estará praticando esses conhecimentos que você está adquirindo na sua formação acadêmica. Um dos focos do estágio consiste no planejamento e na execução da ação de extensão, voltada para o desenvolvimento do exercício de formação histórica do ensino fundamental 2. Então, você vai planejar esse momento da ação de extensão pensando principalmente nas habilidades, nos conhecimentos que o aluno precisa ter ao final do seu ensino fundamental 2.
Lembrando, você vai planejar conforme a faixa que você estará trabalhando, ou seja, conforme o ano. Estarei trabalhando com o sexto ano, então qual conhecimento ele precisa receber ao longo da sua formação? Estarei no sétimo, no oitavo, no nono? Então, ter essa preocupação para desenvolver, então, esse conhecimento. Então, para refletir, é importante nós pontuamos pensando na BNCC, o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular, e principalmente na ação extensionista que você vai desenvolver, ela propõe uma ação, várias ações, vários temas que são importantes para o conhecimento dos nossos estudantes. E um deles está na educação para a cidadania. Então, é importante vocês desenvolverem essas habilidades, esse conhecimento, para desenvolver um tema voltado à cidadania, à formação cidadã, que é importante para todos nós. Então, é importante como vocês vão desenvolver esse conhecimento, essa habilidade que está proposto lá na BNCC, que tem essa preocupação com o ensino como um todo. Primeiro, você vai abordar o papel da escola no desenvolvimento de atitudes, como conhecimentos, participação, responsabilidade nos estudantes, na sua participação cidadã. Mostrar para o seu estudante que ele é importante em todo o processo cidadão, de cuidado com a natureza, com cuidado com o patrimônio público e por aí afora. Compreender as exigências organizacionais necessárias para implementar a educação para a cidadania no ambiente escolar. Então, é importante, é um espaço propício para desenvolver, então, essas habilidades. Como organizar o meu espaço, como cuidar do meu espaço. Então, é importante você desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos para o estudante. Lembrando, o público-alvo é do sexto ao nono ano do ensino fundamental e ela é uma etapa crucial para o desenvolvimento de competências sociais, emocionais e éticas. É muito importante que o aluno compreenda a sua importância no mundo, porque às vezes ele fala: ah, mas eu sou criança, eu posso jogar lixo no chão. Não, eu tenho que compreender que é o meu papel enquanto cidadã em formação, é importante que eu compreenda a importância de cuidar do meu espaço, seja o espaço escolar, comunitário e no local que eu esteja, o cuidado com a natureza. Então, é importante desenvolver essas habilidades nos nossos estudantes. A escolha desse público justifica-se pela necessidade de trabalhar o tema cidadania, então, de forma integrada com o contexto escolar. É importante trazer para os alunos uma reflexão e práticas que contribuem, então, para desenvolver e para que esses alunos se tornem agentes transformadores da sociedade onde eles vivem, que eles consigam compreender. Vou contar uma experiência minha. Eu tive uma experiência de morar em outra cidade e aprender a separar os descartáveis, né? Que a gente falava os lixos, né? Que era chamado de lixo, que hoje são os descartáveis, são aqueles recicláveis que são materiais que podem ser reutilizados, pensando sempre na natureza. E eu era muito pequena ainda nessa época, estava estudando o sétimo ano. Então, é importante que eu aprendi, e isso me incomodava muito, ao momento em que na cidade que eu voltei a morar, não tinha reciclagem, ou seja, não tinha a separação, então, desses recicláveis. Então, é importante que eu possa contar por experiência própria que esse conhecimento ficou marcado ao longo de toda a minha vida e foi desenvolvido conhecimentos na escola, na comunidade onde eu estava. Então, isso é importante, falo por experiência própria. Então, vamos pensar em cada etapa do desenvolvimento, então, do planejamento da ação de extensão e do planejamento, então, da nossa sequência didática. Primeiramente, nós vamos, então, conversar com o professor supervisor do estágio, aquele professor que está lá na escola te recebendo, e apresentar, então, os objetivos desse projeto. Então, você vai criar um projeto voltado para desenvolvimento de ações voltados ao conhecimento do tema cidadania, e aí eu vou, então, apresentar esse projeto com os objetivos que eu quero desenvolver lá na escola. Você vai elaborar um plano de atividades
Esse plano de regência, ele é importante para o desenvolvimento, então, dessas atividades junto aos estudantes. Antes de executar, você tem que desenvolver, então, e dialogar e fazer todos os combinados, então, com o professor supervisor. Depois, você vai preparar todos os materiais. É a criação dos materiais pedagógicos. O que você vai fazer? Você vai produzir slides, vai proporcionar uma palestra, você vai produzir cartazes juntamente com os estudantes, vai levar vídeos para mostrar para os estudantes, vai produzir uns jogos educativos para os estudantes. Então, é importante, desde que aborde o tema sobre cidadania, você pensar de maneira criativa que proporcione o conhecimento, então, para o seu estudante. Então, vamos pensar em algumas sugestões de atividades vinculadas ao planejamento do plano de regência. A realização de oficinas temáticas. Vamos pensar no tema: direitos e deveres dos cidadãos. Então, quais são os direitos e quais são os deveres? Podemos dividir em grupos, um apresenta os deveres, outros os direitos. Podemos pensar em respeito à diversidade e à inclusão. Então, é um tema extremamente importante que precisa ser debatido, precisa ser dialogado com os nossos estudantes, principalmente a questão de pensar o outro, né, o diferente. É importante pensar isso para incluir e que isso seja de maneira natural, um tema também extremamente importante para debater na escola. A importância da participação social. Mostrar para os estudantes que eles são extremamente ativos e participativos na comunidade em que vive. Dinâmicas em grupos, desenvolver a empatia, a solidariedade, a colaboração, o respeito mútuo. Isso a escola, eu tenho certeza que irá contribuir com o processo educativo e a escola ficará muito grata com vocês por desenvolver esse conhecimento e essas habilidades. Sempre pensar: vou organizar um debate, uma mesa redonda, posso trabalhar também questões como a democracia, a importância da democracia, eu posso trabalhar o tema ética, justiça social. Então, são várias temáticas que eu posso desenvolver a partir, então, do meu conhecimento, das minhas habilidades e aquilo que eu estou, então, propondo para desenvolver ao longo da disciplina. A interação com o professor é extremamente importante para alinhar todos os objetivos do seu planejamento, do seu projeto de extensão, que será executado então nessa próxima etapa. Então, sempre em diálogo, em conversa, em reflexão com o seu professor supervisor do estágio, para garantir que todos os temas sejam abordados, que o seu tema, o seu trabalho, então, consiga ser realizado ao longo da disciplina. Então, é importante sempre esse diálogo. Então, o roteiro, primeira coisa, definir os objetivos pedagógicos. Então, quais são os principais objetivos que você quer trabalhar com o tema cidadania? Pensar um tema específico. Como sugestão, não falo para você trabalhar um tema muito amplo, porque às vezes você não vai conseguir atingir o seu objetivo principal. Então, pense no objetivo: quero levar o conhecimento sobre direito ao respeito e à empatia pela diversidade. Um exemplo. Então, é um objetivo muito específico que eu vou conseguir alcançar. Então, para desenvolver essas habilidades, eu posso levar também, proporcionar um momento de interpretação de um texto, de uma música, e incentivar sempre a reflexão crítica dos estudantes. Proporcionar, colocar os alunos para falar, para ouvir, é importante nesse processo educacional. Verifique sempre a coerência com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, considerando sempre as competências e habilidades. Eu vou trabalhar o tema cidadania, lá na BNCC fala todas as competências, sugestões de temas, como que eu posso trabalhar. E sempre voltadas às ações pedagógicas relacionadas ao conhecimento histórico. Considerar sempre a faixa etária e o nível de compreensão, então, do meu estudante. Vai escolher as discussões que sejam apropriadas para determinada faixa etária dos alunos, sempre alinhada ao nível de compreensão. Então, não posso levar, se eu estou trabalhando com o sexto ano, um debate tão
com conhecimento muito teórico, no sentido de que ele não vai compreender nem o que você está falando. Então, ter sempre esse cuidado. Eu vou falar uma palavra de um contexto mais robusto, mais teórico, eu posso levar, então, o conhecimento. Vamos pensar, eu estou trabalhando democracia. Parece que democracia é uma palavra tão simples, né? E aí você pode falar participação das pessoas, né? O que essa palavra significa? Então, levar o significado dessa palavra proporciona, então, também conhecimento para os meus alunos. Então, ter essa preocupação de levar o conhecimento e não deixar dúvidas aos estudantes. Tudo bem? É importante proporcionar uma reflexão conforme a faixa etária de cada turma e cada temática, e principalmente que favoreça, então, esse pensamento crítico e o debate dos estudantes. Então, é importante instigar essas habilidades nos estudantes, que é muito importante no processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos agora elaborar o plano de atividades de regência do estágio. Vai ser um momento em que você vai construir uma sequência didática que vai englobar os planos de aula e vocês irão aplicar, então, 8 horas de regência. Como serão essas aulas, então? Primeiro, você vai conversar com o professor supervisor para discutir e identificar todos os ajustes necessários do plano de atividade de regência proposto. Então, certifique-se de compreender todas as orientações então fornecidas e depois você vai fazer as alterações sugeridas pelo professor, garantindo então que o seu plano de atividade esteja alinhado com os objetivos pedagógicos da escola, da turma e da supervisão então do seu estágio. Então vamos pensar, aqui está um plano de atividade, um modelo, está lá no AVA e vocês vão desenvolver esse plano de aula, lembrando que essa regência cada aula tem 60 minutos. Então, você vai lá, vai nas habilidades da BNCC, a disciplina é História, vai olhar e pensar sempre qual é o objetivo de aprendizagem que você quer proporcionar aos estudantes. Lembrando, sempre iniciar com o verbo indicativo e indicar, ou seja, propor, proporcionar, refletir. Então, é importante vocês pensarem nesses objetivos desse conhecimento para o seu estudante que você está proporcionando nesse momento. E você vai fazer a descrição das suas atividades, quanto tempo você vai precisar para desenvolver, então, essa atividade, quais materiais você vai usar nesse momento, então você vai listar cada material que vai utilizar e as estratégias de avaliação. Como eu vou avaliar? É importante vocês desenvolverem sempre essa questão de avaliação. O aluno conseguiu compreender aquilo que eu propus a levar enquanto conhecimento? E eu consegui também proporcionar ao estudante esse conhecimento, conseguir fazer com que o aluno compreendesse qual era a atividade a ser feita, qual discussão a ser feita. Então, é importante. Então, você vai descrever de maneira detalhada todo esse momento em que você estará desenvolvendo, então, as suas atividades. Lembre-se de pensar o que é uma sequência didática, de compreender o que é uma sequência didática. Então, ela é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos conhecimentos e objetivos educacionais, que tem como princípio desenvolver principalmente conhecimentos, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Então, desenvolver, proporcionar, então, esse conhecimento a partir de uma maneira estruturada e organizada em cada etapa. Então, nós vamos pensar que esses estudos sobre sequências didáticas pode ser analisadas através de uma referência que está no material de vocês, da Maria Cecília e Charles, que apresentam, então, esses debates, esses estudos das sequências didáticas e traz algumas experiências desenvolvidas em sala de aula. De maneira geral, uma sequência didática deve englobar um conjunto de planos de aula voltado para o ensino de um conteúdo específico, seguindo alguns passos básicos. Então, vamos entender quais seriam esses passos. Primeiro, um diagnóstico inicial.
Então, levantamento prévio dos estudantes sobre aquele tema, sobre esse conteúdo, e o objetivo dessa primeira etapa é identificar se os alunos já sabem sobre esse tema, se já conhecem. Vou trabalhar democracia, o tema democracia, o que os alunos sabem sobre o processo democrático, né? O processo sobre democracia como um todo. Então, você pode realizar uma roda de conversa, você pode aplicar um questionário, você pode, a partir dessa prática pedagógica, dessa metodologia, colher, então, informações necessárias para observar, então, e fazer esse primeiro diagnóstico para entender, então, o conhecimento dos estudantes. A segunda etapa é a contextualização e exposição da sequência didática. Essa etapa refere-se à apresentação de tudo que você elaborou e vai elaborar ao longo do período que você estará desenvolvendo, então, o seu estágio. Então, é importante você planejar e demonstrar ao seu professor supervisor a que ponto você quer chegar, a que conhecimento você quer proporcionar, então, aos seus estudantes. É importante que, também na etapa 3, a prática orientada, que é uma fase importante, essa etapa desenvolve, então, o planejamento das atividades a serem aplicadas, com o intuito de desenvolver, principalmente, competências e habilidades sobre esse conteúdo. Aqui é importante você inserir diferentes metodologias. Então, pensar em textos, pensar em trabalhar em pequenos grupos, dividir a sala em grupos, proporcionar trazer um vídeo reflexivo, um documentário, ou proporcionar momentos de escritas, entrevistas na comunidade, levar os alunos para fazer uma pesquisa de campo, sempre tudo alinhado com o seu professor supervisor do estágio. Então, é importante você sempre estar alinhado com o professor do que pode e o que não pode ser aplicado, desenvolvido ao longo do seu desenvolvimento. Eu penso em levar os alunos, um do meu planejamento é proporcionar o conhecimento dentro de um museu, como exemplo. Mas a escola, então, precisa de toda uma organização para levar, então, os alunos ao museu. Então, eu tenho que fazer isso com muita antecedência para a escola se organizar, porque tem que ter autorização dos pais, quem vai levar, como que é a organização, tem ônibus para levar, é próximo à escola, então tudo isso tem que estar muito bem planejado e tenho certeza que você conseguirá, se for o seu objetivo, desenvolver com muita tranquilidade, desde que esteja alinhado, então, com o seu professor supervisor. A etapa 4, que é a produção final, é a construção de um produto consolidado, ou seja, o que você vai desenvolver ao final? A produção de um texto, uma música, um podcast, um vídeo, né? Um mapa conceitual. Vocês vão produzir ao longo dessa sequência didática uma feira do conhecimento, uma apresentação de um teatro. Você vai produzir uns jogos de perguntas, uma campanha. Então, isso é importante você pensar qual vai ser a entrega no final da minha sequência didática. E, por fim, a avaliação, que é uma reflexão de todo o processo de aprendizagem, incluindo as devolutivas. Os alunos gostaram de desenvolver essa atividade? De que maneira proporcionou conhecimentos, né? Então, fazer o feedback também com o professor supervisor é importante para desenvolver, então, todo esse processo de habilidades de conhecimento. É importante lembrar que a sequência didática e os planos de aula são propostas que podem sofrer ajustes no decorrer da prática. Então, o planejamento é o que eu planejei. E aí, quando for executar, ele pode sofrer alterações. Então, precisa sempre estar observando se é necessário fazer um ajuste. Planejei desenvolver tal atividade numa aula de 60 minutos, não foi possível. Preciso fazer uma adaptação, preciso fazer um ajuste. Então, eu preciso estar ciente desse ajuste e realizar antes da continuidade da execução da ação. A sequência didática, ela é uma ferramenta indispensável para todo o processo pedagógico. Sempre ele vai estar alinhado teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem. Então, sempre pensar nessa questão
de desenvolvimento dessas habilidades para levar, então, o conhecimento aos nossos estudantes. E ele pode ser utilizado em diversas áreas do ensino. Aqui nós vamos desenvolver as atividades no ensino fundamental 2. Quem sabe no próximo momento nós iremos desenvolver no ensino médio. Então é importante que vocês também podem realizar a sequência didática e depois, como professores, quando assumirem as suas aulas, você pode então desenvolver também essas habilidades. Então, algumas possibilidades para vocês pensarem numa ação de extensão. Então, atividades lúdicas, os alunos gostam muito. Um júri simulado, né, onde vai ter defesa, onde vai ter a pessoa que vai estar lá defendendo, né, o seu, ou o outro vai ser o réu, outro vai estar culpando, vai estar dialogando, vai estar desenvolvendo, então, essas habilidades. Um personagem oculto, você pode pensar também para descobrir quem que é esse personagem, um quebra-cabeça, pode desenvolver um jogo de tabuleiro com conhecimentos históricos, sempre pensando na questão do conhecimento histórico, um comércio intercolonial, como que isso era realizado ao longo da história. Então, sempre pensar nesse conhecimento voltado para o conhecimento histórico. Trabalho com documentos, como comparação de imagens, é muito legal, já fiz isso como professora da educação básica, de levar fotos antigas, comparar com fotos atuais, os enquadramentos, isso é muito legal, porque o estudante consegue ver, então, a questão de como a nossa história ela é importante, tá? Trabalho com textos jornalísticos, análise de poesia, cartas, crônicas, textos historiográficos e por aí afora. Então, é importante, são possibilidades de temas que vocês podem desenvolver, então, na sua ação de extensão. Então, eu deixo essa indicação de leitura, o Vasconcelos, que traz todas essas dinâmicas, vocês podem ir lá para, que está aqui na referência, está lá no nosso plano de ensino, está nas atividades de vocês, lá tem muita sugestão, Vasconcelos traz muitas sugestões de atividades que podem ser realizadas, ela sugere como vocês podem, então, desenvolver essas atividades. Então, é importante pensar como nós podemos trabalhar e desenvolver as nossas atividades com muita tranquilidade. Então, desejo que você faça um excelente planejamento da ação extensionista na escola, que o seu plano de regência com a sequência didática também seja organizada de maneira muito tranquila. E estamos aqui para te ajudar, para te apoiar e para que você faça um excelente estágio e que seja um momento muito oportuno de aprendizagens. Até a próxima aula.